Meu Deus, aqui está a tua igreja, a qual irá, Senhor, agora ouvir a tua palavra. Pai querido e santo, usa o teu servo que irá transmitir. Meu Deus, que nós possamos absorver, Senhor, aprender da tua palavra, colocar, Senhor, em práticas em nossas vidas, para assim te servir melhor, fazer melhor a tua vontade. Meu Deus, seja conosco, abençoe, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Desde já quero agradecer as orações dos irmãos e das irmãs pela minha recuperação. Eu estive internado ali entre a quinta e a sexta e prossigo aí no tratamento. Já tenho alguma melhora, mas ainda continuo aí nesse tratamento, né? Mas creio que com as vossas orações a gente vai com certeza ser totalmente recuperado aí. Mas graças a Deus estamos aqui. O Senhor nos possibilitou estar aqui para a continuidade do nosso estudo. Então havíamos abordado aí o Antigo Testamento na terça-feira passada. Vamos para o Novo Testamento aí de novo. A gente vai encerrar agora o assunto que trata acerca do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo com o capítulo 2. Já havia mencionado algumas partes desse capítulo, mas algumas partes ficaram de fora, ficaram sem ser mencionadas. Então nós vamos fazer o seguinte hoje. Hoje vai ser um estudo extenso. Mas se Deus quiser, o Espírito Santo de Deus vai tomar a frente e vai nos conduzir bem aqui por esse estudo. E com certeza Ele vai falar profundamente ao teu coração, porque Ele está vendo você, Ele está recebendo o seu sacrifício, está recebendo o seu louvor, está recebendo a sua adoração, está vendo o seu comprometimento com a sua obra. Está vendo o quanto você tem desejo, quanto você tem sede pela palavra. E é exatamente este sentimento que o Espírito Santo de Deus valoriza. Por isso que ele que sonda até as profundezas de Deus, é o Espírito Santo de Deus que nos traz os tesouros do céu e nos revela aqui pela sua sabedoria, nos revela aqui pela sua misericórdia. Então se você estiver ligado no trono, o Espírito Santo de Deus está falando com o teu coração e com certeza Ele está te fortalecendo, te renovando nesta noite. Veja, capítulo 2 de Mateus, nós vamos caminhar pelo capítulo inteiro. Então a gente vai aqui para cada parte que a gente passar. Eu vou orientando você aqui sobre que trechos nós vamos ler. Em cima de cada trecho desse, nós temos alguns comentários a fazer. Veja só. Então, o primeiro trecho que nós vamos lançar aqui um olhar mais atento vai ser do Evangelho de Mateus, no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo número 2, os versículos 1 e 2, todos encontraram, amém? Amém. Veja o que diz aqui. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, algumas coisas maravilhosas Deus já tem nos falado dentro da sua palavra acerca do nascimento do Filho de Deus. Uma coisa já está muito bem claro aqui, que o nascimento, a encarnação de Cristo, ela é simplesmente a descida de Cristo até nós. Mas Cristo é o Logos divino pré-encarnado, eterno. Jesus Cristo é Deus. O Jesus que você serve, o Jesus que você adora, o Jesus que te salvou, Ele é Deus. Como João diz no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada que foi feito se fez. O Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas dependem dele, todas as coisas vieram dele. E no fim tudo vai ter que se dobrar ante ele. Nós já temos nos dobrado agora e nós já temos adorado agora. Nós já temos louvado agora e nós já temos sentido a sua presença maravilhosa. Mas um dia até aqueles que blasfemam dele vão ter que dobrar os joelhos e reconhecer que ele é Senhor. Reconhecer que ele é Deus. Reconhecer que ele é o único que reina sobre todo o universo. Só que este Jesus que é rei, esse Jesus que é Deus, ele desceu até nós. É acerca disso que estamos falando aqui. Como já temos deixado muito claro, e eu não tenho nenhum problema em repetir isso, 1000 vezes se for preciso, mas no teu coração está muito claro isso aqui é encarnação, é quando Jesus tira a sua coroa, aqui eu só estou fazendo uma linguagem metafórica, tá ok?
Jesus pega a sua coroa, coloca no trono, pega seu cetro, coloca lá o manto, ok? E desce até nós em forma humana. E nasce nesse corpo que foi gerado, não da vontade da carne ou do sangue, mas foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Então o Logos divino, pré-encarnado, se une ao Jesus homem. E esta união resulta num ser, que é plenamente Deus e plenamente homem. Ok? Então é isso que a Sagrada Escritura nos tem deixado muito claro. E esse Jesus, conforme nos é anunciado aqui por Mateus, e Mateus ele é muito enfático nessas declarações, sempre mostrando que Jesus cumpre todas as profecias do Antigo Testamento sobre ele mesmo, que todo o Antigo Testamento apontava para ele é o cumprimento de todas as profecias, ele é o cumprimento de todas as promessas, ele é o cumprimento da promessa que Deus fez lá no Éden, que da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça de Satanás, aquele que te persegue, aquele que te oprime, aquele que se levanta contra você, ele está debaixo dos pés do teu Senhor, debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós só podemos vencer Satanás por intermédio de Jesus Cristo. Imprudentemente alguém por aí tem falado, o diabo está debaixo do meu pé. Equívoco. O diabo está debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. E por causa do poder de Jesus Cristo, aquele que disse, eu tenho todo o poder no céu e na terra, e ele tem poder até no inferno, por causa dele Satanás está sujeitado. Por causa dele Satanás não pode te acusar mais, porque o teu pecado foi comprado por ele na cruz do Calvário. Por causa dele Satanás não pode te atingir, por causa dele Satanás não pode te tocar. Então é por causa do Senhor Jesus Cristo. E esse Jesus veio até nós. E quando ele veio até nós, ele causa isso que está acontecendo aqui. Ele causa toda essa agitação que nós temos encontrado aqui na descrição de Mateus, cumprindo profecias do Antigo Testamento. E quando ele vem até nós, o Senhor Deus Todo-Poderoso faz questão de anunciar a vinda dele. Faz questão de dar um grande sinal acerca da sua vinda. Ele está mandando para a terra o seu filho unigênito. Não é primogênito, um dentre tantos parecidos com ele. Não, é unigênito. O único filho gerado. O único filho dessa natureza. O único filho com essas qualidades. O único filho com essas características. O único que é verdadeiramente filho de Deus. Porque Jesus é o unigênito filho de Deus. E nós somos filhos de Deus por adoção. Em Cristo Jesus. Nós fomos adotados na família de Deus. Você quer coisa melhor do que você ser filho e filha de Deus? Do que o mundo te chamava antes? O mundo chamava você antes de irresponsável, muitas das vezes. O mundo dizia, muitas das vezes, que você não tinha futuro. O mundo, muitas das vezes, acusava você de tantas coisas e lançava contra você palavras para te denegrir. Só que hoje, a única coisa que cabe em você é filho e filha do Deus Altíssimo. Você foi comprado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. E você é filho de Deus. Bate no peito e se orgulha porque você é filho de Deus. Não se orgulhe em si mesmo, se orgulhe em Cristo. Se orgulhe no teu Senhor, naquele que te comprou, aquele que fez de você filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus por causa de Cristo. E o Filho de Deus está vindo à terra. E quando o Filho de Deus vem à terra, Deus faz o anúncio por meio de um grande sinal. E esse sinal vai causar um alvoroço, porque quando aqueles reis, e aí nós temos toda uma tradição católica que nos foi comunicada, que nos falam acerca de 3 reis magos. Só que quando você vai para a Escritura, e é isso que nós estamos fazendo aqui, alguns equívocos têm que ser desfeitos. Alguns equívocos têm que ser apagados. Tem que sair da tua mente, principalmente nessa época em que esse tipo de coisa vai ser novamente relembrada. Então nós temos aqui alguns magos, conforme a própria Sagrada Escritura diz, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos. Cadê reis aqui? Alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e dizendo, onde está aquele que é nascido? Já sabiam que havia nascido, porque Deus já havia lhes dado um sinal. Um sinal já havia sido manifesto. Então eles vieram aqui, guiados por esse sinal, e eles estavam em busca do que é nascido, o rei dos judeus.
porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ele é rei. Ele é rei dos judeus. É isso que as profecias apontam. É isso que as profecias indicam. Essas são as características dele. E ele não é somente rei dos judeus. Ser rei dos judeus é muito pouco para ele. Ele é rei de todo o universo. E não somente rei de todo o universo, ele é rei da nossa vida. Ele é rei da nossa alma. Ele é rei das minhas decisões. Ele é rei das minhas atitudes. Ele é rei sobre mim. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E tomara que ele esteja reinando também no teu coração. Tomara que ele seja rei também sobre a tua vida. Tomara que ele seja rei também sobre as suas decisões. Tomara que você se coloque diante dele como servo e o receba como seu rei. O rei da tua vida. Eles vieram em busca do rei dos judeus. E quando eles vieram em busca do rei dos judeus, isso causou um alvoroço. Por quê? Porque ali, naquele lugar onde eles vieram buscar o rei dos judeus, já tinha um rei ali. Alguém já havia se estabelecido politicamente. E como a gente falou aqui brevemente nas aulas passadas, o território de Israel nessa época estava sob muitas convulsões políticas. Então você teve a sucessão de muitos reinos que se sucederam ali e que estavam sempre disputando poder. Então havia uma guerra, uma briga política muito intensa ali. Desde o retorno do cativeiro, depois do retorno do cativeiro, né, na época da queda da Babilônia, a ascensão da Pérsia. Depois a Pérsia vai cair, vai vir a Grécia, Macedônia. Macedônia vai dominar naquela região. Depois os próprios judeus, com a família dos Macabeus, vão conseguir uma certa liberdade. Vão estar em liberdade até próximo de 36 a.C., quando os romanos vão chegar ao poder agora. Quando os romanos chegam ao poder, alguns bajuladores, que estão sempre nas cortes aí tentando uma oportunidade, um deles consegue chegar ao poder e se torna um rei vassalo. E ele passa a reinar sobre a Judéia, cobra imposto dos judeus e paga aos romanos. E assim Roma deixa que ele reine sobre aquele lugar. Só que ele não era judeu. Ele era estrangeiro. Ele era idumeu. Que vem a ser da tribo de Edom, dos edomitas. E porque ele tinha articulações políticas, ele chegou até aquela posição. E Roma confiava nele. E os judeus o detestavam. E os judeus o odiavam tanto, detestavam tanto, que para ganhar um pouco da estima, ganhar um pouco de confiança dos judeus, ele vai e reforma todo o templo. Eu estou falando de Herodes o Grande. Então Herodes o Grande já era rei ali naquele lugar, mas como que ele chegou à realeza? Através de muitas articulações políticas. Só que está chegando agora aquele que é verdadeiramente o rei. Está chegando agora aquele que é rei, não é porque está bajulando alguém. Está chegando agora aquele que é rei, não é porque fez articulações. Está chegando agora aquele que é rei, não é porque puxou o tapete de alguém. Está chegando agora aquele que é rei, não é porque teve que matar um, teve que enganar, mentir, roubar para chegar a essa posição. Está chegando aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. A igreja de Cristo não tem que estar preocupada com as articulações políticas que estão acontecendo aí em volta. Ela tem que ter participação política sim, mas ela não tem que estar preocupada com esses quadros históricos, com essas situações, porque pode se levantar o rei que for aí nas cortes que estão em nossa volta. Aqui na igreja está o rei dos reis e senhor dos senhores. Aqui na igreja está Jesus Cristo, aquele que é o dono de todas as coisas. Nós só nos prostramos diante de um rei, e esse chama-se Jesus Cristo. Eles vieram em busca do rei, do Jesus, do Nazareno, como será chamado, nós veremos aqui nesse estudo. E eles se deparam com esta administração que está lá, e isso causa um tumulto. Como a igreja na atualidade, a igreja sempre vai encontrar situações desfavoráveis. A igreja sempre vai encontrar contrariedades. A igreja sempre vai encontrar situações tumultuosas em torno de si. Por quê? Porque a igreja prega a verdade em Cristo. E a verdade em Cristo sempre vai denunciar o pecado. A verdade em Cristo sempre vai denunciar a corrupção. A verdade em Cristo sempre vai denunciar a promiscuidade, que é exatamente o que o mundo mais ama. Então, quando você se faz amigo de Deus, você se constitui inimigo do mundo. Quando você se faz amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus.
Só que tem uma coisa, só em um há vida eterna. Você tem que fazer a sua escolha. Você quer ser amigo de Deus para ter a vida eterna, você ter salvação, você ter as mansões celestiais, você ter a presença de Deus, você ter seu nome escrito no livro da vida, só que você vai ser inimigo do mundo. Ou se você quiser se fazer amigo do mundo, estar em paz com todos, você vai ter que parar de pregar a verdade. E é quando os reis magos viram ali o tumulto que aquela informação causou. Os magos que vieram do Oriente. Olha a mania aí. Os magos que vieram do Oriente. Quando eles deram a informação, veio aquele tumulto. Esses magos aí, por exemplo, o que são esses magos? Um estudo que a gente fizer aí, superficial sobre eles, você vai ver o seguinte. É dito que eles vieram do Oriente. No Oriente, ao Oriente da Palestina, você vai ter algumas cortes muito importantes, que são impérios muito importantes desde a antiguidade. Você vai ter, por exemplo, a Babilônia. Você vai ter, por exemplo, a Pérsia. Impérios muito antigos, impérios milenares, que inclusive dominaram sobre aquela região. E que nas suas cortes tinham sábios. E estes sábios praticavam ciências que na época podem ser chamadas de astrologia. Hoje você tem a astronomia, que estuda os astros, o movimento dos astros. Mas antes você tinha uma ciência equivalente, mas que misturava muito de algum conhecimento científico com o misticismo, que é a chamada astrologia. Então essa astrologia era a ciência da época, era a ciência daquele momento. Então quando Deus revela o nascimento, revela a vinda de seu filho à terra, o Senhor faz saber ao mundo científico da época. O Senhor faz saber aqueles que eram entendidos e sábios da época. O Senhor faz saber aqueles que eram grandes da época. E os grandes da época, aqueles que tinham entendimento, aqueles que tinham ciência na época, aqueles que tinham estudo na época, ao verem essa manifestação, ao verem esse sinal miraculoso, porque não foi algo natural, foi algo sobrenatural. Quando Deus ele quer manifestar o seu poder, quando Deus quer manifestar a sua glória, não é somente as pessoas mais simples, não é somente as pessoas iletradas, não é somente as pessoas que não têm conhecimento científico. Deus vai usar a tua vida para falar até com os sábios. Deus vai usar a tua vida para falar até com os instruídos. Deus vai usar a tua vida para falar até com os acadêmicos. E eles vão olhar para o sinal que Deus vai manifestar através de você. E eles não vão compreender por meio da ciência deles. Mas eles vão glorificar a Deus por meio da tua vida. Eles vão glorificar a Deus por meio daquilo que Deus faz na tua vida. E assim Deus fez por meio de Cristo. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo. E Deus fez um sinal. E quando esse sinal foi visto por esses magos que eram os astrólogos da época, que eram aqueles que estudavam os astros, eles viram a estrela. E aí, juntando este conhecimento que eles tinham na astrologia, com o conhecimento que eles receberam quando os judeus foram enviados para essas cortes, que os judeus estiveram na Babilônia e os judeus estiveram na Pérsia. E lá o conhecimento do Antigo Testamento foi difundido. O conhecimento do Antigo Testamento foi compartilhado lá. Então, quando eles olharam para aquele sinal e tendo conhecimento das profecias do Antigo Testamento, que apontavam para a vinda do Messias, eles se deslocaram de onde estava, juntaram uma grande caravana, e aí é impensável simplesmente 3 indivíduos montarem camelos e se deslocarem por toda aquela viagem. Porque é uma viagem de mais de 2.000 quilômetros, por meio de terras desérticas, por meio de lugares perigosos, sujeitos a assaltantes, sujeitos a todo tipo de risco durante a estrada. Certamente eles formaram uma grande caravana e se deslocaram e vieram até a terra da Judéia se colocar diante daquele que é nascido rei dos judeus. Você está percebendo que o que Deus faz não é só para a igreja? O que Deus faz não é para ficar só nessas 4 paredes. O que Deus faz na tua vida não é só para ficar no teu íntimo. O que Deus faz na tua vida não é só para ficar na tua casa. O que Deus faz na tua vida não é para ficar somente no escondido, no oculto. O que Deus faz na tua vida é para aparecer. O que Deus faz na tua vida é para ser um sinal. O que Deus faz na tua vida é para glorificar o nome dEle. O que Deus faz na tua vida é para ser uma grande referência para todas as pessoas. Para que pessoas que você nem conhece cheguem ao conhecimento do Deus verdadeiro por tua causa. No lugar onde você está, você é um sinal de Deus.
No lugar onde você trabalha, você é um sinal de Deus. No lugar onde você convive, você é um grande sinal de Deus para aquelas pessoas. Do jeito que os magos estavam lá no Oriente, cuidando da sua astrologia, e viram aquela estrela se deslocando, e sabiam que tinham que ir até a Judéia, da mesma forma pessoas vão chegar a Cristo por causa de você, porque você é como uma estrela que vai guiar elas até os pés do Senhor Jesus Cristo, por meio daquilo que Ele faz na tua vida. Você às vezes está passando uma enfermidade, você está passando uma tribulação, você está passando uma doença, você está passando uma perseguição, e você não entende. E Deus, muitas das vezes, Ele está passando você num processo, porque quando Ele te exaltar, o sinal dEle sobre a tua vida vai ser tão forte, vai ser tão grande, vai ser tão poderoso, vai ser tão maravilhoso, que vai ser inegável que Deus está sobre a tua vida. Vai ser inegável aquilo que Jesus Cristo vai fazer através de você. É isso que você está aqui para ser, você está aqui para ser um sinal de Deus. Do jeito que Deus usou o subterfúgio daquela estrela, Deus usa você hoje para guiar pessoas até Cristo. Deus usou aquela estrela para guiar os magos até Jerusalém. E Deus usa você para guiar pessoas até Cristo. Pessoas às vezes de mais alto escalão. Às vezes você está lá, você é empregado doméstico, está na casa do psiquiatra, do médico, né, do arquiteto, do engenheiro. E você pensa, essa pessoa nem olha para mim, porque eu sou uma pessoa simples. Aquilo que você tem, ele não tem. Muitas das vezes não tem. A paz que você tem e que muitas das vezes o dinheiro não pode comprar. Porque Cristo disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Você tem uma paz que excede todo entendimento. Ter paz com o dinheiro cheio de bolso, esse tipo de paz passa. Ter paz porque você tem saúde, a saúde também acaba. Ter paz porque as pessoas batem no seu ombro e elogiam você, isso também passa. Mas a paz que você tem, ninguém pode tirar. A paz que você tem, ninguém pode arrancar. A paz que você tem, ninguém pode entender. Mesmo passando por todas as situações, você está em paz, porque o Rei da Paz mora dentro de você. Você tem paz e o mundo olha para você e quer aquilo que você tem. E você é a estrela que os conduz a Cristo, que os traz à presença de Deus. E quando isso acontece, os Herodes da vida ficam transtornados, ficam incomodados, porque eles pensam que eles são rei, que eles reinam sobre tudo. Eles pensam que eles têm todo o poder, só que quem tem todo o poder no céu e na terra é o Senhor Jesus Cristo. Então é isso que eles viram aqui, essa indignação. Agora, continua comigo aqui, para a gente ver. Vamos do 3 ao 8 agora, olha só. 3 a 8. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Agora, veja só, os recursos linguísticos que eles usam aqui. Isso aqui chama-se hipérbole. Toda Jerusalém com ele. Ele não está dizendo aqui que até o limpador, a faxineiro, o curtidor, o ferreiro. Não, esse pessoal estava lá cuidando da vida deles. Mas quando eles dizem, eles falam, olha, as representações políticas, as representações da ciência, as representações diplomáticas. Quando Jesus Cristo, ele opera algo maravilhoso, ele causa um abalo em todas as áreas. Ele causa um abalo em todas as estruturas. Então aquilo que o homem pensa que tem o domínio, aquilo que o homem pensa que tem o poder, aquilo que o homem pensa que manda, que faz e que desfaz, quando o Senhor Jesus Cristo se manifesta, tudo cai por terra. O Senhor Jesus Cristo, se precisar, ele derruba reinos por você. Se precisar, ele levanta reinos por você. É isso que acontece. A gente vai ver a mesma coisa quando o Senhor Jesus Cristo for ser julgado. Veja, ser julgado por pecadores, ser julgado por pessoas, né, que são mais frágeis, que são menos do que uma gota no fundo de um balde, e que são menos do que o pó da terra. E ele será colocado diante de Pilatos. E Pilatos vai dizer, não sabes que tem o poder para te prender ou para te colocar em liberdade? E Jesus Cristo vai atualizar Pilatos sobre a sua situação. Jesus Cristo diz para ele, fica sabendo, né, saibas que nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse te dado. E aí muitas das vezes você fica com tanto medo da sentença, e às vezes você fica com tanto medo do laudo médico,
E às vezes você fica com tanto medo das perspectivas aí da política, das perspectivas da economia. Saiba que nenhum poder o mundo tem sobre você se do céu não for dada autorização. Tem que pedir autorização na corte celestial, porque só vai acontecer sobre a igreja aquilo que o Rei dos Reis permitir, aquilo que o Rei dos Reis autorizar. Se alguma coisa está acontecendo, se estamos passando por tempo de tribulação, saiba que existe a vontade perfeita, mas também existe a permissão de Deus. E Deus permite, muitas das vezes. Deus permite que venha uma tribulação, como a gente viu na aula passada, carta de Tiago. Sem tribulação não tem maturidade, meu irmão. Você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa transformar, você precisa sair da infância, você precisa deixar de ser neófito espiritualmente. E saber que a sua prioridade é Cristo, como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo, porque para mim o viver é Cristo. Se for para viver, é para dar glória a Cristo. Se for para viver, é para falar de Cristo. Se for para viver, é para glorificar a Cristo. Mas se for para morrer, que morra então, porque morrer é ganho, é céu, é eternidade, é glória, é presença da majestade divina. Você não perde, porque a tua vitória está nas mãos de Cristo. Se é viver é Cristo, se é morrer é ganho. Isso é maturidade espiritual. Não interessa o que vier, você está pronto, você está pronta. O Senhor Jesus Cristo está contigo até a consumação dos séculos. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Então é isso que nós temos visto aqui. E aí Herodes, diante dessa situação, já diz, ele se atormentou e toda Jerusalém com ele. É uma hipérbole, é um exagero. Só alguns estão atormentados. Alguns vão se regozijar quando disser, veio o Rei dos Reis. Alguns vão cantar de alegria quando disser, veio, chegou o Rei dos Reis. Alguns vão se regozijar, vão se alegrar, porque serão libertos das suas aflições, porque serão salvos, porque serão transformados, porque terão a presença de Deus. Alguns vão se alegrar, mas alguns não vão se alegrar. É isso que nós estamos vendo aqui, nessa leitura. Veja só. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se. Então, perturbado aqui o Herodes, né? E toda Jerusalém com ele. Muito bem, só aqueles que faziam parte da sua corte, né? Os seus bajuladores. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram, em Belém de Judeia. Porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente, olha só como age esse tipo de gente. Olha só como age. O triste não é ver Herodes agindo assim, porque Herodes é ímpio. O triste não é ver Herodes agindo dessa maneira, como uma serpente, como Jesus Cristo vai chamar de raposa depois do seu filho. Seu filho que vai estar durante o ministério de Cristo. Ele morre em 4 anos de Cristo. E aí, Herodes morre em 4 anos de Cristo. Como é que Jesus nasceu na época dele? Foi bom entrar nessa questão aqui agora. Veja, existe um defeito no calendário. Nascimento de Cristo seria, teoricamente, o ano 1, o ano do nascimento de Cristo. Não existe ano 0, é ano 1. Seria o ano do nascimento de Cristo, ok? Então aquilo que definiram como ano 1, definiram errado. Jesus Cristo nasceu em 4 anos de Cristo. Então, depois de passado um tempo, perceberam o equívoco, de acordo com algumas combinações de fatos históricos, e viram que onde marcaram ano 1, ano do nascimento de Cristo, marcaram errado. Jesus Cristo nasceu em 4 anos de Cristo. 4 anos antes da marcação que fizeram. Foi um erro cometido por Dionísio Exíguos, que recebeu essa tarefa da Igreja Católica na época. Ele fez as pesquisas deles e fez lá o calendário. Marcou ano 1, ano Domini, ano do nascimento de Cristo. Aí vai depois de Cristo e antes de Cristo. Jesus Cristo é o centro do calendário. Isso é maravilhoso. Por isso nós podemos glorificar a Deus, porque Ele é mesmo. Agora, quando Ele marcou, por ser falho, homem, e por estar numa época com poucos recursos mesmo, então não dá também para criticar tanto. Ele marcou errado. Então, a data que Ele marcou, na verdade, teria que ser 4 anos antes. Então, 4 anos de Cristo é a data certa para o nascimento, né, a vinda em carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí veja,
Então, quando Herodes ouve a notícia, primeiro, esse incômodo, essa perturbação dele, né? Essa maquinação, ele tenta chamar os magos secretamente. Ele tenta fazer as coisas encobertas. Ele tenta fazer as coisas escondidas. Ele tenta fazer as coisas por baixo do pano. Herodes fazer isso não é problema. O problema é quando você vê pessoas dentro da igreja tentando fazer isso. Quando você vê pessoas dentro da igreja com maquinações. Quando você vê pessoas dentro da igreja com conspirações. Eu quero o cargo daquela pessoa, vou começar a conspirar contra ela, começar a espalhar boatos, começar a espalhar falsos, começar a criticar a pessoa, tentar procurar saber coisas da pessoa somente para espalhar. Esse tipo de coisa Deus não tolera. Esse tipo de coisa Deus não vai deixar passar impune. Deus não se deixa escarnecer. Jesus Cristo disse: aquilo que vocês ouvirem nos ouvidos, pregue no telhado. Comigo não tem nada de escondido, comigo não tem nada de secreto. Aqui não é maçonaria, aqui é igreja. Tudo tem que ser falado abertamente. Jesus Cristo é luz. E aquele que vem para a luz tem que ser tudo revelado. Nós somos uma carta aberta, lida por todos os homens. Aquilo que você faz em oculto é o mesmo que você faz em aberto, porque você faz tudo para a glória de Deus. Paulo disse: tudo que fizerdes, fazeis por fé. Se você faz tudo pautado pela sua fé, você não tem do que se envergonhar. Então esse tipo de conspiração é daqueles que estão sendo usados por outro espírito. Esse tipo de prática é de pessoas que estão sendo usadas por outro tipo de espírito. O mesmo espírito que estava sobre Herodes. E que fez ele tentar chamar os magos para si, para combinar uma coisa com eles por baixo do pano. Aí outra coisa que eu vejo nessa leitura aqui, muito importante, é quando ele se afligiu, ele chamou uma reunião. Ele chamou uma reunião lá, um concílio, chamou os sábios. Chamou os sábios, fariseus, talvez chamou lá os saduceus, chamou principalmente os escribas, que eram as pessoas que copiavam. Não tinha impressora, viu, nessa época. Então tudo era copiado à mão. Então se um cara ele pega uma Bíblia Sagrada para copiar ela à mão, ele é especialista. Ele conhece aquilo ali profundamente, uma vez que ele dedica toda a sua vida a fazer cópia dela. Então por isso que eles eram reputados como pessoas de muito renome. Os fariseus, que eram principalmente, que tinham didática, eram professores. E os escribas, que eram especialistas. Então eles estavam sempre juntos. E aí Herodes vai e convoca. E pergunta, inquire a eles: onde vai nascer o rei dos judeus? O que eu acho mais impressionante é que não há dificuldade. Eles rapidamente, não precisam nem consultar o texto, porque eles sabem de cor. Eles falam: vai nascer em Belém da Judéia. E aí menciona as profecias que apontam para isso. As profecias são claras, indicam que ele nascerá lá. Agora me diga uma coisa. Eles são tão sábios para saber que o Messias vai nascer em Belém da Judéia. Em outro momento, Jesus vai abordar também alguns deles e vai dizer: vós sabeis discernir até as estações dos tempos. Se o tempo está rubro, você diz: vai ter chuva. Se está de outra maneira, você diz: vai ter bom tempo. Vós sabeis discernir até a face, do céu, dos tempos. Mas você não sabe discernir o tempo que está chegando, o tempo que tem chegado. Você não sabe discernir a manifestação do Filho de Deus que está entre vocês. Como é que eles têm tanta sabedoria para responder na lata aonde Jesus vai nascer, mas essa mesma sabedoria não serve para eles irem até Jesus? Não sei se você entendeu, mas o Espírito Santo de Deus está falando com você. Não é por sabedoria humana, meu querido. Não é por sabedoria humana, minha querida. Não é porque você tem alta formação, não é porque você tem diploma, e também não é porque você não tem, mas é porque o Espírito Santo de Deus guiou você até a presença maravilhosa de Jesus Cristo. Ninguém pode chegar até Cristo se não for por meio do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode chegar até Cristo se não for pela mão poderosa do Todo-Poderoso, do Senhor Deus Todo-Poderoso. É Deus que nos guia até a presença do seu Filho amado, Jesus Cristo. Não é mérito meu. Eu não merecia e eu não mereço estar aqui. Eu não mereço estar na presença desse Senhor. Eu não mereço essa tão grande salvação. Eu não mereço essa presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Eu não mereço essa renovação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Eu não mereço ter meu nome escrito no livro da vida. Eu não mereço entrar nos céus pelas portas, nas mansões celestiais.
Eu não mereço receber as bênçãos de Deus sobre a minha vida, como eu tenho recebido. Mas é pela graça. É pela graça. É pela graça. É pelo amor de Deus, como está descrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de que maneira? E tal, qual é o tamanho de tal? Não tem medida. Deus amou você de tal maneira que Ele perdoou os teus pecados. Deus amou você de tal maneira que Ele curou as suas feridas. Deus amou você de tal maneira que Ele tirou você daquela vida complicada. Deus amou você de tal maneira que Ele levantou alguém para pregar para você vir até Ele. Deus amou você de tal maneira que Ele entregou seu Filho na cruz do Calvário para morrer por você e para comprar os seus pecados e para que você sinta a presença de Deus nesta noite. Para que você sinta a presença maravilhosa do noivo amado. Porque Deus te amou de tal maneira. Não é por causa de conhecimento. Não é por causa de sabedoria humana. Não é por causa de capacidade humana. É porque Deus amou de tal maneira. Então o Senhor foi que guiou todo esse processo. Foi tudo da mão de Deus. Foi tudo da vontade de Deus. Do poder de Deus. E não da mão humana. Então veja, depois desse acontecimento aqui, dando prosseguimento, olha só. Aí a gente vai até do 9 ao 12. Vamos comigo, 9 ao 12. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se com muita alegria. Regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com a sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Interessante, né? Então, depois dessa reunião, em que os sábios deliberaram, apontaram lá o lugar onde o rei dos reis, né? Onde o rei dos judeus ia nascer. Interessante, eles apontaram o lugar, mas eles foram lá? Não, eles ficaram na corte. Então, muitas das vezes, a sabedoria humana, ela é muito boa para tornar a pessoa soberba. A sabedoria humana, às vezes, era muito boa para tornar a pessoa muito cheia de si mesma. Uma pessoa adoradora de si mesma. Mas ela, se não for unida à humildade, se a sabedoria humana não estiver debaixo de temor, ela não serve para nada. Ela pode levar a pessoa, na verdade, à destruição. Como você tem, o sábio Salomão constatou isso e disse: o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Se você tem muita sabedoria, você é muito inteligente, mas você não tem temor, essa tua sabedoria não vai servir para nada. Essa sabedoria é carnal, é humana, é destrutiva, ela somente ensoberbece. Mas quando a tua sabedoria está debaixo de temor de Deus, a tua sabedoria vai ser muito útil nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para ser utilizado na sua obra. Então tudo tem que estar debaixo do temor, o temor a Deus. Então eles sabiam onde eram, mas não foram. E os magos foram chamados por Herodes para fazer um acordo secreto. Ouviram lá, né, a proposta dele, saíram, foram em busca. Dali Deus tomou a frente. Deus tomou a frente e mostrou novamente o sinal, a estrela. Aqui, o sinal de Deus é esse. O caminho de Deus é esse aqui. A maneira como você vai chegar até o filho amado, é por meio do Pai. A maneira como você vai chegar ao Pai é por meio do Filho. Se você não entrar pelo caminho que é Cristo, você não chega a Deus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Da mesma forma como o Pai foi que enviou a estrela e trouxe os magos até Cristo, da mesma forma Cristo é a única porta, o único caminho que nos leva até Deus. Esta verdade é insubstituível. Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Então nós temos aí, eles foram até Cristo, por quê? Porque Deus queria que ele chegasse até Cristo, e mostrou a estrela. Está aqui, quando a estrela repousou sobre o lugar,
Aí eles souberam, é aqui. Aí veio a alegria, veio o regozijo. Aí eles se alegraram, porque novamente eles estavam no caminho certo. Quando eles entraram, é interessante abordar isso aqui, porque desfaz outro equívoco. Todo presépio é uma mentira. Todo presépio é um equívoco, é um engano. Geralmente você tem o presépio, você tem lá alguns personagens, você coloca os reis magos lá. Pronto, isso aí é uma forma de te enganar. É uma forma de distorcer a verdade bíblica. Por quê? Se você tem, nessa situação aqui, a narrativa que fala acerca do nascimento, quando você está na manjedoura, né? E a narrativa depois da chegada dos magos, quando os magos vêm do Oriente e encontram Cristo por meio do milagre de Deus, do sinal de Deus que foi a estrela, você pega tanto essa narrativa quanto a de Lucas. As duas narrativas que falam acerca do nascimento de Cristo Jesus. O de Lucas é mais claro ainda, e indica que ele estava numa casa. Então Jesus está em Belém, só que não mais na manjedoura. Jesus está agora numa casa. Então Jesus está numa casa com a sua família e chegam os magos, porque Deus quis. Porque Deus trouxe, porque Deus orientou. Não foi nem Herodes, nem foi nem os sábios, foi o próprio Deus que orientou e eles chegaram até Cristo. Adentraram. Quando eles adentram aquele lugar e estão na presença daquela família, você tem lá José, você tem Maria, você tem Jesus. Só que eles se prostram diante de Jesus. Jesus é o único adorado. Jesus é o único digno. Jesus é o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o único Deus. Não podemos adorar a ninguém mais além do que o Senhor Jesus Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um só Deus. Não cabe adoração a Maria. Maria é a serva de Deus, respeitada. Nós pregamos sobre Maria e seguimos o exemplo dela. É uma serva de Deus. Só que Maria não deve ser adorada. José também é um grande servo de Deus. Foi usado poderosamente por Deus em toda esta obra aqui. Só que José não deve ser adorado. Nem deve ser dirigidas orações a eles. Nem a José, nem a Maria. Eles não são intercessores. Porque existe um só intercessor entre Deus e os homens. E esse chama-se Jesus Cristo, o homem. Toda oração que tentar chegar até Deus por outro caminho foi desperdiçada. Tudo que fizeram tentando chegar até Deus por outra porta, chegaram ao Deus errado. Porque somente Jesus é o intercessor. Ele é o único caminho. Ele é a única ligação. Ele é o único meio pelo qual Deus nos ouve. Através de Cristo Jesus. Por isso que toda oração tem que encerrar em nome do Senhor Jesus. Deus te ouve. Vamos falar claramente isso aqui. Vamos falar isso aqui abertamente. Deus te ouve por causa de Jesus. Tem teologia da prosperidade fazendo do homem Deus hoje. Tem teologia da prosperidade que está endeusando o ser humano. Meu irmão, quem é você? Meu irmão, quem sou eu? Homem falho. Homem pode a qualquer momento deixar de existir. Insignificante diante de Deus. Uma pessoa que tem uma vida passageira, como a sombra que passa. Quem sou eu e quem é você? Mas quem é Jesus na nossa vida? Então, toda oração que nós fazemos, nós encerramos em nome de Jesus. Aí ela tem o endereço certo. Ela chega diante de Deus. Por causa de Jesus. Por causa do Senhor Jesus. Por causa do intercessor. Por causa do caminho. Por causa desta porta que nos foi aberta, a porta chamada Jesus Cristo. Então nós temos aí, Jesus é o foco. Jesus é o único digno. Jesus é o único adorado. Jesus é o motivo pelo qual eles saíram do Oriente, cruzaram mais de 2.000 quilômetros e chegaram até aquele lugar. Jesus. Tem outro motivo pelo qual você está aqui, além do motivo principal chamado Jesus Cristo? Você está aqui por quê, meu irmão? Você está aqui por quê, minha irmã? O que você veio buscar? Toda coisa que você possa ter vindo buscar é menor do que Jesus. Se você veio, se você se deslocou do seu trabalho, você se deslocou da sua casa e você chegou até aqui para buscar Jesus, você buscou tudo aquilo que você precisa. Glória a Deus. O Senhor Jesus é o principal. Porque se você tem Jesus, você tem tudo que você precisa. Se você tem Jesus, você tem cura. Se você tem Jesus, você tem renovo. Se você tem Jesus, você tem alegria. Se você tem Jesus, você tem poder. Como nós pregamos aqui já em um estudo. O nome do Senhor Jesus Cristo tem poder.
Se você tem Jesus, você tem tudo que você precisa. Eu não preciso ficar fazendo promessas aqui para ganhar a atenção de vocês. Eu digo para vocês, Jesus está aqui. Venha atrás de Jesus. Venha buscar Jesus. Venha ter um encontro com Jesus. Venha se prostrar diante de Jesus. Venha adorar e louvar e exaltar ao Senhor Jesus. Valeu a pena cruzar todo esse caminho, não por José nem por Maria, mas porque o Rei dos Reis está ali. Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Eles sabiam diante de quem se prostrar. Eles sabiam a quem adorar. Eles sabiam a quem honrar. Eles sabiam a quem reconhecer. E entregaram 3 presentes. Por causa disso, a tradição geralmente diz que eram 3 reis magos. E aí dizem que eram reis, sei lá por quê, talvez por causa do valor dos presentes. Somente reis poderiam dar. Mas isso não tem respaldo bíblico, tá ok? Então, uma caravana com 3 pessoas cruzando mais de 2.000 quilômetros não faz sentido. Foi um grupo muito maior, com certeza. E 3 porque as 3 características do presente. Mas não necessariamente eram 3 pessoas, mas eram 3 presentes. Eram 3 tipos de presentes. Quanto de ouro foi, eu não sei, não é dito. Quanto de mirra foi, também não é dito. Nem quanto de incenso. Diz que foi ouro, incenso e mirra. Isso tem um motivo. Por que entregaram ouro para Jesus? Porque o ouro, ao longo de toda a Escritura, você vai encontrar sempre o ouro associado à majestade. Sempre associado à realeza. Salomão, por exemplo, quando constrói o templo, constrói muitos ornamentos de ouro. Então você tem o ouro sempre ligado à majestade, à realeza. E Jesus Cristo é rei. Então cabe a ele um presente de ouro. Porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. O dono de todo o ouro e de toda a prata. Então Deus diz, vai levar presente para o meu filho? Tem que ter ouro, porque ele é rei. Ele é filho de rei e ele é rei. E se você quiser saber, eu também sou filho de rei e você também é filha de rei. O rei dos reis, o senhor dos senhores, o dono do ouro e da prata. Se você precisa de alguma coisa, você tem a quem pedir, o teu Deus. O dono de toda a riqueza. O dono de todo ouro e de toda a prata, como diz o profeta. Mas não entregou só ouro, entregou também incenso. E por que entrega incenso? O incenso está muito ligado à atividade sacerdotal. O incenso, por exemplo, que o sacerdote apresenta todos os dias. Um incenso que é queimado no lugar santo. Um incenso que era queimado no Santo dos Santos uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava com o incensário. Então o incenso está muito ligado à atividade sacerdotal. E o incenso, por exemplo, quando em Apocalipse diz que as nossas orações, veja, a minha e a tua oração, mesmo aquela que você faz quase dormindo de madrugada, nenhuma oração diante de Deus é perdida, se ela é feita em nome do Senhor Jesus. Então, se você está orando em nome de Jesus, você está orando com o coração contrito, você está orando com santificação, você está orando na direção do Espírito Santo de Deus, que orienta nossas orações, porque nós não sabemos aquilo que temos que pedir. É o Espírito Santo de Deus que nos leva, que nos orienta. Você tem que orar por isso, você tem que orar por isso, você tem que interceder por ela, tem que interceder por ele, você tem que buscar por esses motivos, por esses propósitos, senão a gente só perderia tolice, motivado pela nossa carnalidade. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos dirige na nossa oração. Você tem que orar desta maneira. E quando nós somos direcionados pelo Espírito e oramos conforme a sua direção, a nossa oração chega diante de Deus como um incenso. Nós temos em Apocalipse um anjo que pega as orações dos santos e enche o seu incensário. E aquele incensário emite uma fumaça que sobe diante de Deus como um cheiro agradável. A tua oração, mesmo aquela oração com o coração tão quebrantado, mesmo aquela oração com o coração tão contrito, ela chega diante de Deus como um incenso suave e agradável. Deus se agrada de você. Deus se agrada da tua oração. Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ver você na presença dEle. Então, a oração chega diante de Deus e Cristo Jesus recebe incenso, porque o Senhor Jesus Cristo é sacerdote. Não conforme Levi, mas conforme a ordem de Melquisedeque. E nós vamos explicar isso aqui depois. Porque o sacerdócio dele não tem começo nem fim. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio arônico, ok? Então, Cristo é sacerdote. Cristo que recebe nas orações. Cristo que apresenta, Cristo que responde nas orações. E ele recebe mirra também. Porque a mirra está ligada ao cheiro agradável. A mirra está ligada ao perfume. E a mirra representa muito bem o ministério de Cristo. O ministério de Cristo que é agradável a Deus. O ministério de Cristo
que exerceu sobre nós uma purificação tal que o fedor que era o nosso pecado foi apagado, o fedor que era o nosso pecado foi removido e foi substituído pelo sangue de Cristo Jesus, que foi derramado sobre nós. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, e agora você tem um cheiro agradável diante de Deus. As suas obras têm um cheiro agradável diante de Deus. Aquilo que você faz tem um cheiro agradável diante de Deus, por causa da obra de Cristo na nossa vida. Por isso que ele recebe ouro, incenso e mirra. Os ministérios de Cristo Jesus. E aí eu quero caminhar com vocês para o final. O tempo já está acabando. Vou fazer uma leitura um pouco mais extensa aqui, que eu quero entrar numa explicação aqui que eu não quero deixar passar. Veja só. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu. Estou lendo o versículo 13. Eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja, e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos ou cercanias, de 2 anos e para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. E então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu a sua voz, lamentação e choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. 2 coisas nós queremos destacar aqui em relação a Cristo. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, veio na forma humana. E quando ele veio na forma humana, foi confiado os cuidados dele na forma humana, e ainda criança, a esta família. Veio por meio de Maria, foi gerado no ventre de Maria, né? Essa mulher que foi agraciada por Deus. E foi colocada esta família aos cuidados de José, para que José zelasse por ela. Deus sabe muito bem quem escolhe, como a gente trouxe aqui no estudo sobre José e Maria. Deus escolheu José porque Deus conhecia as características de José. E é interessante como José é alguém obediente a Deus. Como José, mesmo diante de situações impensáveis, situações que com certeza para muitas pessoas ia fazer com que elas ficassem muito confusas, mas José, ele simplesmente, mesmo sem entender muitas situações, ele obedece. Que é o que falta muitas das vezes em situações que temos passado. Deus vai te dar uma orientação, muitas vezes você não vai entender naquele momento, mas você precisa obedecer. Como Jesus Cristo, falando com os apóstolos, disse: aquilo que eu faço, vocês não entendem agora. Mesmo Jesus Cristo tem ensinado que ele ia para Jerusalém, ser entregue, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Mas eles não entendiam. Jesus Cristo disse: vocês não vão entender agora, mas vocês entenderão depois. Quando o Senhor Jesus Cristo finalmente ressuscitou e trouxe para eles a comprovação daquilo que ele tinha falado. Veja, todo poder é me dado no céu e na terra. Eu estou aqui, eu ressuscitei, tá certo? Porque a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Eu tenho o poder de dá-la e tomá-la de volta. Mas isso será entendido depois. Assim José também, nesse momento, que cabia? Obedecer. E obedecendo a Deus, a orientação que Deus deu, vinda do céu para ele, ele tinha que se esconder. Ele tinha que fugir. A teologia da prosperidade tem pregado um evangelho falso, mentiroso. Dizendo que a pessoa só tem que estar por cima e nunca por baixo. Que a pessoa não pode ter doença, que a pessoa não pode ter uma tristeza, que a pessoa não pode ter uma aflição, uma perseguição. Eu digo para você, Jesus Cristo saiu da glória, deixou o seu trono, deixou a sua majestade, veio até nós e teve que se esconder no Egito. O teu Jesus teve que ser retirado da Judéia e se esconder no Egito. Ei, Deus tem um tempo sobre a tua vida. Glória. Deus tem um tempo sobre a tua vida, Deus tem um momento sobre a tua vida. Eu não sei qual é o tempo que você está passando. Vai ter momento que você vai ter que se esconder na sombra do Altíssimo. Só que tem uma coisa, no momento que você estiver passando, você nunca está desamparado. Você nunca será abandonado. Você nunca será desamparado. Deus vai estar sempre com você. Do jeito que Deus revelou para José, Deus revela para você. Do jeito que Deus deu estratégia para José, Deus deu estratégia para você.
Deus vai te dar o escape dessa situação, meu irmão. Do jeito que Jesus orou pelos apóstolos: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Mas você estando no mundo, você vai ver as aflições do mundo, você vai ver as perseguições do mundo, você vai ter os problemas do mundo. Mas Jesus Cristo garante que está com você até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo está com você nessa prova aí, viu? O Senhor Jesus Cristo está com você nesse leito de hospital aí. O Senhor Jesus Cristo está com você dentro dessa tribulação aí. O Senhor Jesus Cristo está com você nesse Getsemane que você está passando. Você não está sozinho, você não está abandonado. Ele está com você. Ele garante a tua vitória. As pessoas olham para você e não entendem, mas Ele está com você. Do jeito que você desce para o Egito, quando você descer para o Egito, vai se cumprir sobre você a palavra: do Egito chamei o meu filho. A palavra de Deus se cumpre sobre a tua vida. Não cai um jota e não cai um tio. Tudo aquilo que Deus disse, aquilo vai se cumprir. Porque Jesus Cristo disse: passará os céus e a terra. É mais fácil passar os céus e a terra do que a minha palavra cair por terra. Pode passar o que for, a palavra de Deus se cumpre sobre a tua vida e não cai nada por terra. Do jeito que foi sobre a vida de Cristo Jesus. Ele desceu para o Egito, mas teve a hora também de voltar. Por quê? Porque quando chegou o tempo de Deus, Herodes morreu e Jesus Cristo voltou. Aquele que perseguia morreu e aquela criança pequena voltou. Aquele que estava afligindo morreu e Jesus Cristo voltou para morar, se deslocar para Nazaré e lá viver. Se preciso for, Deus tira da tua frente aquele que está tentando te atrapalhar, mas a palavra de Deus se cumpre sobre a tua vida. Veja só, para finalizar, 19 ao 23 agora, para finalizar, veja só. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Olha quem se levantar contra você, qual é o destino aqui, ó. Do jeito que Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, ser tu uma bênção. Deus não disse para Abraão: eu vou te dar uma bênção. Deus disse para Abraão: você vai ser a bênção é você. Anda na minha presença e ser tu uma bênção. Aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Mas isso é quando você for uma bênção. Aonde você chegar, você tem que ser uma bênção. Quando você abrir a sua boca, da sua boca tem que sair bênção. Quando você tomar uma decisão, a decisão tem que ser abençoada. Quando você passar por algum lugar, aquele que olhar para você tem que ver a bênção de Deus sobre a tua vida. Quando você cumprir, estiver de acordo, estiver semelhante àquilo que era Abraão, a palavra de Deus sobre Abraão se cumpre sobre a tua vida. Aquele que te amaldiçoar, a maldição volta-se contra ele. Aquele que te abençoar, a bênção de Deus também vem sobre ele. Assim acontece conosco hoje, também em nome do Senhor Jesus. Veja só. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho por divina revelação, foi às partes da Galiléia. E eu não me canso de ver isso na vida de José. Ele procurou saber. Ele procurou informações das coisas. Ele era uma pessoa inteligente, esperta. Era uma pessoa que tinha zelo por aquilo que Deus colocou na mão dele. Você já parou para pensar o que Deus confiou na mão de José? Que Deus confiou na mão de José algo que é mais importante do que todo o universo? E estava confiado nas mãos dele? Deus não chamou José à toa, meu irmão. Deus conhece. Do mesmo jeito que Deus chamou você, e Deus sabe por quê. Deus sabe por que te levantou. Deus sabe por que confiou o que Ele confiou na tua mão. Deus sabe por que Ele colocou esses talentos na tua mão. Deus sabe que você pode trabalhar com esses talentos e angariar para Ele mais talentos. Deus sabe por que confiou isso na tua mão. Deus conhece a tua estrutura. José, quando é para voltar do Egito, José não vem, totalmente tolo lá, colocado no mesmo lugar. José procura saber como é que está a situação. Quem está aí? Ah, é um mais atribulado que o outro? Espera aí que eu vou para outro lugar. Eu não vou para aí não. Por quê? Zelo. Você tem zelo pelas coisas que Deus colocou na tua mão para você cuidar?
Você tem zelo pelo filho que Deus te deu? Você tem zelo pela esposa que está com você? Você tem zelo pelo esposo que Deus colocou ao teu lado? Você tem zelo pela casa onde Deus te colocou para morar, para cuidar e para zelar? Você tem zelo pelo emprego, a porta que Deus abriu para você trabalhar lá, para você glorificar o nome de Deus lá? Você tem zelo por aquilo que Deus confiou você na igreja para fazer? Será que você tem zelado pelas coisas de Deus? É isso que nós vemos na vida de José. José tinha zelo. José sabia, isso aqui é algo muito importante que Deus colocou na minha mão. Eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar. Tomara que essa atitude seja encontrada em nós. Tá certo? Fechou agora, finalizando, 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Eu quero que você vá comigo para o Salmo 70. Vai comigo lá para a gente fechar. Salmo 22, na verdade. Salmo 22. Salmo 22. Olha só. Salmo 22, versículo 6. Salmo 22, versículo 6. Vou ler aqui. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, e estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Veja só, esses versículos aqui, eles vão ser dirigidos, quando Cristo estiver crucificado, serão dirigidos a Ele. Por que eu li esses versículos? Porque esses versículos ajudam a solucionar um problema que muitos teólogos têm criado em relação ao termo ele será chamado Nazareno. Tem muito teólogo que usa da ciência dele não para ser uma contribuição para a palavra de Deus. Tem muito teólogo que usa da sua ciência somente para fazer nome, fazer com que o seu nome apareça, ou para atrapalhar a obra de Deus. Tem muita gente que se levanta não é para ajudar, é para atrapalhar. Então muitos teólogos têm se levantado e dizendo: olha, Mateus cometeu um erro aqui, porque diz ele será chamado Nazareno em cumprimento às profecias. Aí você busca no Antigo Testamento, você não encontra nenhuma menção a esse tipo de profecia acerca de Jesus em Nazaré ser chamado Nazareno. Então muitos têm levantado esse tipo de questionamento. Agora, por que eles chegam a esse tipo de questionamento? Por falta, primeiro, de temor de Deus. Segundo, por falta de humildade. Com um pouquinho de humildade você chegaria à conclusão. Presta atenção. Quando diz ele será chamado Nazareno, por que Jesus foi chamado Nazareno? Jesus foi chamado Nazareno porque ser de Nazaré tinha uma conotação negativa. Ser de Nazaré tinha uma conotação pejorativa. Você vai ler no Evangelho de João que vai chegar um homem chamado Filipe até um homem, eu esqueci o nome da pessoa que ele aborda agora, se alguém lembrar. O que fala, eu achei o profeta de Nazaré. Natanael, muito bem, muito obrigado. Então chegam até Natanael e dizem assim: eu achei um homem de Deus, achei um profeta. Ele diz, o profeta de Nazaré. O que Natanael diz? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Por quê? Nazaré estava na periferia da Galileia. A Galileia, como foi chamada? Galileia das nações, a habitação de muitos estrangeiros. Então a Galileia era como uma periferia da Galileia. Era como tem um lugar ruim e tem um lugar que é a periferia daquele lugar ruim. Então Jesus foi para esta periferia. E aí quando Jesus é anunciado profeta, vindo de Deus, alguém já ouve falar, veio de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir uma coisa que preste de lá? Pode vir alguma coisa que dê certo de lá? Então é esse tipo de conotação que Nazaré dava a Cristo Jesus. O preconceito que despertava em relação a Cristo Jesus. Aí você vê, cumprisse o quê? O Salmo 22, por exemplo, que eu li para você. Olham para ele e meneiam a cabeça. Olham para ele e zombam. Diz, confiou no Senhor, que o Senhor o livre, como dirão a ele na cruz. Então será chamado Nazareno, porque será desprezado. Será chamado Nazareno, porque será rejeitado. Será chamado Nazareno, porque terá um preconceito dele. Mas aquele que tiver um encontro com o Nazareno e conhecer que ele é o Rei dos Reis, e conhecer que ele é o Senhor do Senhor, e conhecer que ele é o único caminho, a verdade e a vida, vai dizer glória a Deus porque veio o Nazareno. Glória a Deus porque o Nazareno está aqui. Glória a Deus porque o Nazareno tem a
cura. Glória a Deus que o Nazareno tem a solução. Glória a Deus que o Nazareno é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores, e vai estar sentado no trono, e um dia todos vão ter que dobrar os joelhos diante do Nazareno. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Por essa mensagem, todos nós só ganhamos, ouvimos uma boa palavra da parte de Deus. Deus, ele deu o melhor dele para que o ser humano chegasse à salvação, o seu Filho Jesus Cristo. Houve por parte de Herodes e de muitos um grande plano para combater, para que você e eu não chegássemos a ser salvos através da vida de Jesus. Mas Deus que nos chamou para a salvação